Muito bem, agora sim, oficialmente boa noite, já entrou bem mais gente, que coisa boa. Hoje nós vamos estudar um pouquinho o princípio básico operacional da meditação. E é muito interessante porque isso nos dá uma didática perfeita para que a gente possa trabalhar, aprendendo a entrar em nós e de que forma fazer isso. Por isso que eu falei que hoje a aula toda é baseada no livro do Dr. Roberto Cardoso. Então, eu tirei essa aula do curso que eu fiz com ele, porque ele fez um estudo muito aprofundado, tanto que ele é meditador de longa data. Ele ele é médico obstetra, ginecologista e obstetra. O mestrado dele foi baseado na meditação, o doutorado foi baseado na meditação, e ele enxergou o processo da meditação. Tanto é que o que nós vamos aprender hoje é ensinado em muitas faculdades do mundo todo, porque ele é conhecido no mundo todo. Então, os trabalhos atuais sobre meditação sempre consideram essa dinâmica que ele enxergou, tá? Eu vou compartilhar agora a tela. Um pouquinho, tá aqui. Bom, lembra que eu falei a semana passada da importância da respiração? Aliás, tem esse aqui, a respiração na meditação. É uma respiração que todos devem treinar, tá? E lembrando que nós já falamos, a respiração tem que ser nasal. Inspira pelo nariz, expira pelo nariz. Eu vou sendo bastante repetitiva, porque depois muita gente pergunta, mas não pode soltar o ar pela boca? Por que não pode respirar pela boca? Não, é só pelo nariz, respiração exclusivamente nasal. Abdominal, o abdômen é que se movimenta, né? Até que eu comentei com vocês, que a gente mentaliza que o pulmão está na barriga. Enche a barriga de ar, esvazia a barriga de ar. Então, enche a barriga, inspirando, esvazia a barriga. Então, esse movimento é muito importante. Então, parar com a respiração alta e passar para essa respiração baixa, que é também chamada de diafragmática. Silenciosa. Algumas pessoas gostam de respirar fazendo muito barulho, né? Então, a gente diz o seguinte, quem está do teu lado não deve escutar a sua respiração, tá? Porque eu já vi pessoas assim que na meditação, que respira, né? Todo mundo escuta. Não, é importante que ela seja silenciosa, lenta. Um truque muito legal que a gente pode usar é ter um relógio desse que faz tic-tac, tá? Esse reloginho, você tem um reloginho lá do lado, você escuta o tic-tac dele, então você conta três batidas para inspirar,
3 para soltar o ar, né? E só que a expiração, ela é relaxante. Na expiração, nós relaxamos. Por isso que, na tradição oriental, se solta o ar no dobro do tempo da inspiração. Então, conta 3 pulsações, pulsações do relógio para inspirar, 6 para esvaziar. Ah, eu não consigo expirar em 6, é muito. Não tem problema. Faz do jeito que der. Então, você vai tentar 1, 2, 3 enchendo, 1, 2, 3 soltando. Perfeito, tá? Lembrem-se, tudo com tranquilidade. E harmônica. O que é o harmônica? É o ritmo. Então, é importante que a respiração tenha um ritmo, tá? Por exemplo, uma pessoa que está com medo, já repararam como ela respira? Não é assim? A pessoa está para chorar, está com medo, né? Calma, respira devagar, né? Então, na respiração, nós vamos nos induzindo a relaxar, tá? Então, por isso ela precisa ser harmônica. Por isso que eu falei, conta 3 tempos para inspirar, 3 tempos para expirar. Depois você vai conseguindo fazer 3, 4. Mas veja bem, quando vocês treinam, no mesmo dia que estão treinando, não mudem. Se vocês estiverem fazendo 3, 3, faz todos os minutos que vocês vão fazer em 3, 3. Tá? Eu vou mostrando por que a gente vai fazer isso. Agora, vamos ver o princípio operacional básico da meditação, que é aquilo que eu falei que o doutor Roberto Cardoso desenhou baseado em todas as meditações que ele estudou. Tá? Ele conhece tudo quanto é tipo de meditação. Aí ele descobriu que existe uma base aí. Uma das coisas que precisa é ter uma técnica precisa, né? Que eu estou explicando. Inspire em 3, expire em 3 tempos. Isso aí é explicação da técnica. Essa técnica tem que ser muito bem entendida e executada, tá? E é muito baseado no quê? Na âncora. Então, essa respiração que nós estamos fazendo, quando nós estamos prestando atenção nessa respiração, ela vai servir de âncora. E ela é fundamental, porque nós temos que nos apegar a essa âncora o tempo inteiro que nós estivermos meditando. É ela que vai nos segurar. Conforme nós ficamos na âncora, o que vai acontecer? Vai haver uma redução de envolvimento, redução do envolvimento com o seu entorno. Você vai entrando num estado de relaxamento, que é a redução da lógica. O que é a redução da lógica? É redução dos pensamentos, dos processos mentais. Vai havendo uma redução disso. Sua mente vai se aquietando, mas não totalmente, porque ela não aquieta totalmente, tá? Aí você fica na âncora, que a âncora vai te levar à redução de envolvimento, vai te levar para a redução da lógica. E aí, o que vai acontecer? Você vai perder o relaxamento da lógica. Isso faz parte. Então, a pessoa fala assim, não, eu fiquei ali prestando atenção, tudo, mas quando eu vi, eu já tinha ido embora.
Faz parte do processo, a perda do relaxamento da lógica. Só que ninguém percebe isso acontecer. Quando você percebe, já aconteceu, você já está pensando em outra coisa, já veio alguma coisa na sua cabeça, aí você percebeu que perdeu o relaxamento da lógica. O que você faz? Você vai voltar para a âncora. Não briguem com vocês, tá? Porque começa às vezes a irritar. Eu tento ali ficar concentrada naquilo, quando eu vejo, já fui embora. Só que é importante perceber que isso faz parte. Você deve sempre estar na sua âncora. Existem muitos tipos de âncora, a gente vai aprender vários. Por exemplo, alguém colocou no grupo meditação Vipassana. Meditação Vipassana é uma meditação muito antiga na Índia. O que ela é baseada no quê? Exclusivamente na respiração, tá? Então, é uma meditação voltada para a respiração. Simples assim. É uma das meditações mais simples que existem, mas também de grandes resultados, tá? Tanto é que ela é muito conhecida, muito famosa. Então, percebam isso, você está na âncora, isso vai te dando um relaxamento, vai tendo uma redução do envolvimento com o entorno, chega na redução da lógica, você perde o relaxamento da lógica e vai voltar para a âncora. É um looping, tá? É um looping. Então, não fiquem tristes por não conseguir fazer. É porque faz parte. Quanto mais vocês treinarem, mais tempo conseguirão ficar na âncora. Então, para o principiante, é ainda mais difícil, você vai perdendo. Porque a nossa mente é muito poderosa. Só que nós temos que ter a consciência do quê? Nosso ser não é este corpo. Este corpo é um instrumento que nós utilizamos para nos comunicar. Ou seja, quem estiver sem o corpo, como é que vai se comunicar com este mundo aqui? Não tem como, né? Então, este corpo ele é muito importante. Mas ele é o quê? Um instrumento. É um instrumento do nosso ser. Um instrumento que precisa ser cuidado, né? Para ele não quebrar. Então, a gente tem que cuidar dele. Mas é instrumento. Nós não somos o nosso corpo. Só que, da mesma forma, nós não somos a nossa mente. A nossa mente também é um instrumento. Só que é um instrumento tão poderoso que nos domina. Então, alguns livros assim falam assim que é preciso destruir a mente. É um absurdo. Afinal de contas, sem a nossa mente, nós não estaríamos aqui. Nós não teríamos como estudar, como nos comunicar. A mente é fundamental. Só que não é o nosso mestre. Então, a mente não pode nos dominar. E nós também não podemos dominar a mente. Querer dominar a mente é comparar poderes. Ou seja, está entrando na lógica. Então, destruir a mente é impossível. Dominar a mente é fazer um jogo de força, que também não vai funcionar, tá? Então, o que precisa? Estar nessa âncora para conseguir isso. Como é que se faz o relaxamento da lógica?
né? Que foi o que a gente viu antes, a redução da lógica é o relaxamento da lógica. Esse relaxamento da lógica é um estado modificado de consciência. E isso foi já detectado através dos eletroencéfalos, dos exames de neuroimagem, né? Que mostra que realmente há um estado modificado de consciência, despertando partes do nosso cérebro que às vezes ficam meio adormecidas. E isso nós vamos estudar mais quando a gente for ver os efeitos fisiológicos da meditação, tá? É um estado de autopercepção não sensorial sem a participação da lógica. É perceber-se, sentir-se. O sentir não é lógico. Não há necessidade de participação da lógica para você sentir. A menos que você queira explicar para si mesmo o que é que você está sentindo. Você só explica para si mesmo o que está sentindo usando a mente. Então, no início é um pouco difícil de perceber isso, de sentir isso, mas é realmente uma autopercepção não sensorial e sem a participação da lógica. Há uma abertura de consciência. É um estado de pura existência. Só que não cobrem de vocês nada disso. Isso é a prática, a aplicação da técnica, a perseverança que vai conseguir. Só que tem mais alguns detalhes nisso, que são detalhes muito importantes. Como é que a gente atinge o relaxamento da lógica? Além de ficar exclusivamente na âncora, é preciso que não analisemos, nós não podemos analisar. Análise é um processo mental. Então, o que pode acontecer? Por exemplo, você está entrando nesse relaxamento da lógica, né? E, de repente, você fala, ah, é isso mesmo, é aquilo que eu vi na aula. Olha só, eu estou analisando. Eu não estou me entregando à percepção, testemunhando o que está acontecendo. Então, nada de analisar nada. Outra coisa, não julgar. Por exemplo, você de repente fala assim, nossa, que delícia de sensação. Isso é julgamento. Você já quebrou a meditação. Nossa, como isso é chato. Julgamento. Você quebrou a meditação. Então, tire qualquer tipo de julgamento. Não analise, não julgue. Não crie expectativas. Por exemplo, teve uma aluna, né, no último curso presencial que nós tivemos, que ela adorou esse não criar expectativas. Por quê? Ela, numa determinada meditação, ela atingiu um estado maravilhoso, né? Ela fez a meditação, nossa, ela chegou num estado assim, que ela se sentiu maravilhosamente bem. Aí, o que aconteceu na vez seguinte que ela foi meditar? Ela já estava na expectativa de chegar naquele estado. Aí, o que aconteceu? Ela acabou desistindo da meditação. Né? Então, ela chegou e me falou, nossa, como é bom saber disso. Foi a expectativa que me fez abandonar a meditação, porque eu nunca mais consegui chegar no estado que eu cheguei.
Ou seja, expectativa é você estar esperando alguma coisa. Também é um processo mental. Então, sem qualquer expectativa, não vai ser bom, não vai ser ruim, simplesmente entregue-se, que é uma coisa difícil, se entregar. E o mais difícil de todos, não acompanhar a sequência de pensamentos. Aliás, eu achei muito engraçadinha essa charge aqui, né? Só você querer parar o pensamento, acontece toda essa loucura que vocês estão vendo aqui. Surgiu um pensamento, que foi o quê? Você perdeu o relaxamento da lógica. Aí o que você faz? Volta para a âncora, sem acompanhar a sequência de pensamentos. Bom, e aqui nós acabamos essa... Bom, pelo menos sair e entrar eu aprendi bem, né? Eu fiz isso tantas vezes. Tá vendo? A gente tem que ter paciência com a gente também, né? Mais uma coisa aqui que eu aprendi. Bom, então, é isso aí, gente. Esse é o looping da meditação. Tá? É isso que nós vamos fazer, é isso que nós vamos acompanhar, sem expectativas. Vai funcionar? Com certeza. Tá? Vai funcionar, sim, desde que você pratique, desde que você se entregue, desde que você simplesmente esteja ali, presente. Seja uma testemunha. O que a testemunha faz? Ela fica distante, não é verdade? Ela está observando. Então, existem muitas âncoras. A respiração é a primeira delas, e talvez a mais importante, né? Mas existem âncoras visuais, existem... Bom, eu vou ensinar muitas âncoras para você. São âncoras positivas, tem inclusive as âncoras negativas, né? Que isso, com mais treino, você pode chegar nas âncoras negativas. Por exemplo, o nada, o vazio, pode ser âncora, mas é uma âncora que você precisa ter anos de prática para você se segurar nessa âncora. Uma coisa assim, o que a âncora faz? Como é que ela funciona? Por exemplo, acho que todo mundo aqui assistiu o filme Matrix. E quem não assistiu, é bom assistir, o filme é muito bom, né? Imagine que você vai atravessar uma grande sala, né? Então, tem uma porta aqui, tem uma corda que vai até a outra porta, tá? Eu estou aqui numa porta, tem uma corda que vai me levar até a outra porta. E essa sala é comprida. Aí, o que eu preciso fazer? Eu me seguro nessa corda. No momento em que eu solto a corda, eu saio viajando pela sala. Eu perdi a âncora que me segurava. Então, eu saio meio voando realmente pela sala e volto e seguro na âncora. Eu só consigo chegar do outro lado da sala
se eu não soltar essa corda, se eu não soltar a âncora. A mesma coisa, reparem como o nosso pensamento viaja. Aí você chega e fala assim, nossa, como é que eu cheguei nesse pensamento? Às vezes você nem consegue fazer o caminho de volta para saber a origem daquele pensamento. Né? Ele vai se encadeando, 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 quando você vê, você fala, nossa, como é que eu cheguei nisso? Então, é meio que uma matrix mesmo, que você vai se perdendo. Só que, com esse relaxamento da lógica, com esses processos, nós todos vamos conseguir atravessar a meditação. Aí vocês vão notar exatamente o que eu falei. Você vai ficar na âncora, está firmemente seguro de que quer ficar na âncora. Mas você vai perder. Tá? Porque a sua mente quer tomar o controle. Aí você percebeu, você foi embora. Né? Ou seja, o processo de se perder você não percebe, só percebe que perdeu. Aí percebeu que perdeu, volta para a âncora. Tá? Eu lembro que quando eu comecei, há 500 anos atrás, eu ficava tão irritada comigo, falava, nossa, mas não é possível, de novo, eu não consigo. Ou seja, aí perdi tudo, né? Então, irritação nem pensar. Simplesmente voltem para a âncora. Alguém tem alguma dúvida a respeito do que nós vimos até agora? Tá bom? Eu tenho. Pois não, Hélio. Eu acho que eu perdi aí a ideia do relaxamento da lógica. Eu gostaria que você explicasse de forma bem didática. Tá certo. Veja bem, nós estamos o tempo inteiro em processos de pensamento. Quando você fica na âncora, você está utilizando todo o potencial do maior computador que existe no planeta, que é a sua mente. Aí, o que acontece? Você jogou uma energia poderosíssima numa coisa muito pequenina, que é contar a respiração e prestar atenção no movimento do abdômen ao respirar, contar, respirar. Você colocou toda a energia nessa âncora. É meio que colocar um elefante na cabeça de um alfinete. É chamado de missão impossível, porque é muito poder que você tem na sua mente para poder colocar tudo num ponto só. Só que, ao chegar nisso, o que vai fazer? Ao você ficar na âncora, colocar todo o potencial da sua mente, a sua mente entra num estado alterado de consciência. Esse estado alterado de consciência é o relaxamento da lógica. Deu para entender agora, Hélio? Perfeito. Ótima explicação. Ok. Eu Eu acho que fiquei falhei mesmo na explicação. Fala? Desculpa, Sheila, é que agora esse estado alterado de consciência, o que significa isso exatamente? É porque Meditação. não, mas eu estou no relaxamento lá, eu estou mantendo a minha âncora Uhum. e aí o que me faz sair desse estado? A sua mente. A sua mente te faz sair desse estado. Porque você vê que
Você tá, agora olha lembrei do slide. Eu saio por causa da mente, e aí eu forço a minha âncora de novo, eu vou buscar minha âncora de novo para tentar entrar no estado novamente, é isso? exatamente. Porque, veja bem, não entrou num estado alterado de consciência e você usou a sua mente para chegar nesse estado alterado de consciência. Veja, você colocou toda a energia da sua mente numa âncora. Uhum. Ao conseguir fazer isso, isso é que provocou o estado alterado de consciência. Sabe? Chamam isso também de pedir para o ladrão ajudar a achar o ladrão. Né? Então, você chega para o ladrão e fala assim, você me ajuda a achar o ladrão? O ladrão fala, opa, lógico, ajudo, vamos lá. Né? Então, só que é justamente isso, você colocou uma energia que não dá para suportar tanta força num único ponto, que é a âncora. Então, isso vai levar ao estado alterado de consciência. Tá? Tá bom. É isso que vai levar. Vou ter que treinar bastante, pelo visto. Com certeza. Alguns aninhos. Tá? Eu gostei principalmente de não criar expectativa, porque... Isso. Isso é fundamental. A expectativa quebra tudo. Tá? Por isso que às vezes você vai ver assim explicações às vezes sobre meditação, dando o resultado da meditação e não a técnica para chegar a algum resultado. E isso não adianta nada. Né? O importante na meditação é ter a técnica que vai levar aos estados alterados de consciência, a técnica que vai te levar à meditação. Tá? E não dizer que você vai se sentir um com o todo. Aí você chega lá, fecha os olhos, um com o todo. Eu sou única com o todo. Nossa! Olha a expectativa toda, você não vai acontecer nada. Uhum. Né? E outra, os resultados dependem de cada um. Cada um vai descrever o que sentiu depois que tiver acontecido, se a gente vai conversar, cada um vai sentir de alguma forma diferente. E todo mundo está certo. Tá? Então, o resultado é individual. Então, a gente não pode chegar, você vai chegar nisso. Não sei. Porque você é único. Tá? Tá certo, obrigada. Nada. Mas alguém tem alguma dúvida? Acho que tem algumas perguntas no chat. Quais os Tem alguém com uma mão levantada aqui, Galaxy J4. É Galaxy J4 que está com a mão levantada. Não tem imagem e não tem nome. Quem é? Sou eu. Eu quem? Perguntar? Meu nome é Chini. Ixi, tá difícil de ouvir. O som está difícil aqui. Posso fazer pergunta? Olha, o som tá... Eu não estou conseguindo entender nada. Melhor perguntar no chat, talvez Você seja que melhor ela... perguntou, quais os desdobramentos do estado de alterado de consciência, é isso? Talvez seja. É isso. Bom, É isso. É isso. tá. Você vai meditar. Você vai mudar. Uma das coisas que acontecem
com os nossos processos metabólicos, tá? Há uma redução de todos os processos metabólicos que você precisa de horas de sono para conseguir atingir isso. E com 10 minutos de meditação você atinge isso. Então vai uma redução grande de todo o metabolismo. E por isso que um dos primeiros estudos que foram feitos lá na década de 70 por Wallace foi a respeito da pressão sanguínea. Então o estudo dele foi baseado na pressão sanguínea. Então, pessoas com alteração de pressão, houve o equilíbrio da pressão sanguínea só com meditação. Então, vai havendo todo um equilíbrio do corpo. Que isso aí a gente vai estudar mais tarde, tá? Não é para hoje. Porque há muitas consequências. Né? Vocês viram aquele filminho que eu coloquei do filme A Revolução do Altruísmo, né? Que mostra o Mathieu Ricard, né? Que ele era um biólogo, né? E ele acabou se tornando um monge, então ele era um cientista. Como cientista, ele aceitou ser estudado. E era impressionante os resultados. Tanto é que chegaram a achar que a máquina estava quebrada, né? Porque ia acendendo tudo. Né? E acendendo os dois lados do cérebro, né? que é uma coisa muito rara de acontecer. Né? Então, vamos começar bem do beabá, tá? Porque a gente não pode chegar lá adiante sem essa base, tá ok? Então, eu vou marcar aqui o tempo, nós vamos meditar por 10 minutos. Nesses 10 minutos, vocês vão prestar atenção na sua respiração. E vão contar a respiração. Quem não tem prática nenhuma vai fazer a contagem 3-3. Quem já tem prática já sabe o que fazer. Tá? 3 tempos para inspirar, 3 tempos para expirar. Vocês podem contar de forma lenta. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tá? Contar mentalmente. Além de contar a respiração, que é uma âncora, a outra âncora é prestar atenção no movimento do abdômen. Enche o abdômen ao inspirar, esvazia o abdômen ao expirar. 2 âncoras. Tá? Quanto mais âncoras a gente consegue e coloca, mais fácil ficar na meditação. Por isso a gente vai colocar 2. Nós vamos colocar mais também para frente. Então, durante esse tempo, vocês vão ficar numa posição confortável. Se para vocês for com as pernas cruzadas, fiquem. Estou dizendo posição de lótus, né? Confortável, fica. Poltrona, pode ser. Pode ficar com os braços apoiados na poltrona ou sobre as coxas. A coluna ereta, sem tensão. E a cabeça sem estar apoiada. E o tempo todo, busquem não se movimentar. 10 minutos sem movimento. Deu uma coceirinha no nariz? Vai passar.
tá? Deu vontade de mexer? Fica parado. É uma das coisas importantes para a gente fazer, tá? Ficar na posição, porque é uma posição confortável, não é uma coisa desconfortável. Então, dá para ficar na posição. E aí, eu vou marcar o tempo e nós vamos começar. Uma coisa, antes de nós começarmos, alguém quer fazer alguma pergunta a respeito dessa meditação? Tem alguma dúvida? Porque durante a meditação a gente só medita. Alguma dúvida? Tranquilo. Então vamos tomar a nossa posição e iniciar a nossa meditação. Eu poderia parar uma vez
Muito bem, vamos voltando. Se alguém tiver vontade de dar uma espreguiçada, pode dar uma espreguiçada. Isso, é gostoso. E aí, perceberam como é que funciona? Né? Não precisa contar quantas vezes vocês perderam o relaxamento da lógica, tá? Foram muitas, né? Então, volta para a âncora, volta para a âncora. Uma coisa que eu esqueci de falar, mas que é muito importante, a meditação, ela precisa obrigatoriamente ser autoinduzida. Então, eu procurei explicar tudo o que eu podia explicar antes. Durante a meditação, nós ficamos em silêncio, porque vocês é que estão no comando. Então, quando eu falo em meditação guiada, é um nome assim que deram para relaxamento, né? Mas, na realidade, meditação não pode ser guiada. Quer dizer, você está colocando as suas rédeas na mão de outro, né? Não dá, não pode ser. É você com você. Meditação é isso. Por isso que a gente está ensinando a técnica, mas vocês vão meditar sozinhos, em casa. Por isso, é bom que tenham um lugar específico para fazer a meditação. Por que isso? Porque o nosso subconsciente gosta de ritual. Sabe? Se é sempre naquele lugar que você faz, você tem mais facilidade de relaxar nesse local. Né? Você pode montar o seu espaço do jeito que vocês gostam. E é o seu espaço de meditação. Avisem quem mora na mesma casa, olha, eu vou meditar agora, né? Por favor, não entre nesse aposento. Não sei, né? Mas coloquem de forma que vocês possam realmente meditar, né? A semana passada eu falei 5 minutos de meditação, né? Essa semana nós vamos passar para 10 minutos de meditação. O ideal é ficar 4 meses na mesma meditação, tá? Para vocês terem todos os resultados necessários. O que pode, por exemplo, é acrescentar âncora. Isso aí eu vou ensinar, tá? Mas a meditação que vocês vão ficar é nessa, né? Até o final do curso. Se possível, diariamente. No mínimo, 5 vezes por semana. Você quer falar alguma coisa, Hélio? Quero uma pergunta, Sheila. Fala. Marcação do tempo. Ah, É importante, porque você deu os 10 minutos e falou, acabou. Eu, no meio, eu perco a noção do tempo, falo, puxa, foi bastante, já dispersei várias vezes, consegui um pouco. Como eu faço? E eu acho que é importante ter essa pré-determinação do tempo, para a gente não se satisfazer com pouco. Como eu marco? Uma das coisas que você pode usar é o celular, que tem o temporizador. Timer normal. Normal. Um timer. Mas tem, por exemplo, uns aplicativos de meditação que você pode colocar o tempo que você quer, tá? Também tem isso. Ou se você gostar de meditar com música, né, você pode ver... bom, Aí é que eu vou embora. Tá, então não é para ir embora, é para ficar. Então, exatamente. E é engraçado, gente, vocês sabem que a meditação não leva ao sono, porque você se concentra tanto que você não fica sonolento, tá? Quem fica sonolento é porque perdeu o rumo, tá? Perdeu o rumo.
né? Chegou numa bifurcação, em vez de ir para cá, foi para cá, né? Para cá é dormir, para cá é meditar, tá? Mas o estado inicial é o mesmo, né? Que é o estado alfa, né? Então, é o mesmo estado, tanto para meditação quanto para o sono, né? Então, pegou a estrada errada, perdeu a âncora, tá? Eu não tive sono, Sheila, mas eu bocejei algumas vezes. Tudo Não bem. era disso, mas assim, eu tentei segurar o bocejo, mas não deu para não Não, movimentar, né? certo, bocejou, tudo bem, tá? Mas é normal isso ou assim, É para é uma fase principiante. da evolução? Isso, é uma fase da evolução. Que aconteceu com você pode não acontecer com mais ninguém, né? Por isso que eu falo que cada um é um, né? Então, faz parte, tudo bem, tá certo. Se você não vai segurar o bocejo, né? Então, deu vontade de bocejar, boceja. Mais alguém quer falar alguma coisa? Sheila, eu tenho uma dúvida, porque assim, em alguns lugares de meditação disseram para mim que está errado, tá? Eu começo a meditação e após algumas respirações, que eu já vou ficando relaxada, eu sinto essa parte do tronco, o pescoço, assim, parece que ele está sendo puxado para cima. Então, dá a impressão, para mim, talvez ocorra, que eu mexo o corpo, porque ele vai esticando muito. Então, caso isso é porque está no início da meditação, ou isso é uma coisa normal? Não acontece com todo mundo, tá? Não é uma coisa que é comum de Ele vai acontecer. estralar o pescoço. Olha, isso é uma quiropraxia aí, que bom. Mas tudo bem, tá certo, tá? E depois passa, ou fica o tempo inteiro assim. Ah, então tá Não, certo. conforme vai a meditação, eu vou ficando com essa parte assim como se eu tivesse esticada, mas depois que termina também fico normal. Tá, tudo bem, tá certo. Ok, obrigada. Nada. Flávia, Oi, professora, boa noite. Eu consegui ficar imóvel, tudo, só que eu senti muita tensão na testa. Até notei que às vezes minha língua estava tensa, eu conseguia, mas a testa foi uma coisa que permaneceu quase que o tempo todo tenso. Tem alguma coisa ou é só prática mesmo? só com a prática mesmo, viu? É bom que você perceba a tensão, porque não é todo mundo que percebe a tensão que tem. Sabe? Às vezes eu vejo a pessoa assim, tô dando um relaxamento, a pessoa tá dura lá, eu falo, relaxa, mas eu tô relaxada. Não, ela tá dura. Só nem percebe que não está relaxada, entendeu? Então, se você percebeu essa tensão, você pode, por exemplo, fazer um pouco de movimento assim, antes, né? Antes da meditação, né? Sabe, como se estivesse abrindo aqui, né? Para dar uma relaxada e perceber se relaxou. Tá? Tá bom, obrigada. Nada. Alexandre ou Nair? É a Nair. É bem simples, na verdade é uma pergunta que eu tenho, Sheila, sobre a técnica, né? Porque você fala da contagem, né? Da gente começar na contagem 3 e 3, ou então 3 e 4. A minha pergunta é que, por exemplo, a contagem, ela vem da mente. Né? Então, ela não atrapalharia a concentração ou faz parte mesmo, né? Prestar atenção? Ela é uma âncora. A contagem é uma ela âncora. também é uma âncora. A contagem é âncora. Ela é usada como âncora. Tá. Tem que prestar atenção. Nada. Andressa? Oi, boa noite. Boa noite. Minha pergunta quando a questão da respiração, né? Eu estou até aqui, na sala tem um espelho, mas eu falei, se eu ficar olhando, eu não vou... Mas eu dei uma olhadinha, assim, eu ainda percebo que minha respiração está um pouco aqui na caixa torácica, mas eu sinto no abdômen, né? Mas ainda eu vejo aqui um movimento, né? Como você falou a semana passada, né? Se é na aula presencial...
você consegue já olhar e corrigir isso, né? A gente longe, então como que a gente pode ter uma certeza assim que a nossa respiração está adequada? Você tem que perceber. Uma das coisas que você pode fazer é deixar as mãos sobre o abdômen, né? E acompanhar o movimento do abdômen com as mãos, tá? E soltar bem, encolhendo a barriga, encher, até que um dia ela vai ficar natural. Mas você tem que perseverar bastante, tá? E um dia ela fica natural. Tá bom. Eu acho assim que eu não estou totalmente aqui na caixa torácica, mas ainda também não está só no abdômen, né? Acho que está numa transição, assim. Certo. Obrigada. Nada. Fala, Flávia. Agora que a Andressa falou da respiração, eu tenho uma dúvida. Essa respiração abdominal, a ideia é que a gente sempre, com o tempo, com a prática, a gente sempre esteja respirando pelo abdômen. Eu durmo de bruço, e eu sinto, quando eu ainda estou acordada, eu vou tentando fazer essa respiração abdominal, mas aí eu sinto que, assim, acaba... Será que o fato de eu estar de frente para o colchão não atrapalharia? Ou não tem nada a ver? Não atrapalha, não. Tá? Obrigada. Bom, e depois também eu vou abrir novamente o grupo, né, para questões que vocês lembrarem. Lembrem-se que isso é para colocar as suas dúvidas, questões que estão surgindo, tá? Se quiserem compartilhar algum vídeo, alguma coisa, mandem direto para mim, tá? Para não ficar carregando muito o grupo, porque eu não quero perder o foco, tá? E também, quem quiser mandar direto para mim alguma coisa, pode mandar, eu sempre respondo. Então, acho que nós podemos encerrar hoje. Encerrar não, peraí. Para a aula que vem, vocês têm lição de casa, tá? Vocês vão ler no livro Saúde, o ar que respiras. O capítulo não tem número. Então, o capítulo é O Ar que Respiras. Do livro Nosso Lar, o nono capítulo do Nosso Lar. Isso vocês encontram nos sites, viu? Vocês tem PDF, é super fácil. Bom, eu sou apaixonada pelo André Luiz, né? Os livros do André Luiz, os meus livros estão tudo despencando as páginas. Porque eu leio, releio, com todo cuidado, mas ele vai se desmanchando inteiro, né? Então, Nosso Lar, capítulo 9, Os Mensageiros, capítulo 42. Então, são 3 capítulos, porque nós vamos nos aprofundar na questão da respiração. Por quê? Porque Deus faz tudo perfeito. Ele já nos dá todos os instrumentos. Desde que a gente... Título do mensageiro? Mensageiros 42. Os Mensageiros também é do André Luiz. Então, de André Luiz, Os Mensageiros 42, Nosso Lar 9. Então, quem ia falar alguma coisa? Saúde, o capítulo O Ar que Respiras. Espera aí, O Ar que Respiramos. Esqueci o nome do capítulo. O Ar que Sheila, Respiras. você falou o capítulo 42 do Mensageiro? É. Capítulo 42 dos Mensageiros. Tá, obrigado. Nada. Acho que era legal deixar no próprio... Eu vou colocar no grupo. Uma última pergunta, rapidamente. Não, Hélio.
Bom, uma das premissas que eu suponho da meditação é o relaxamento. Manter o corpo ereto, a coluna ereta, deveria ser uma premissa, deveria ser uma prática comum para todos nós, mas não é, na realidade, né? Acho que a maioria das pessoas não tem essa facilidade de estar sempre ereto. Para mim, aqui, eu fiz a posição de lótus, para mim é tranquila, é confortável, mas eu fico apoiado numa parede, sem encostar a cabeça na parede. Para eu manter a coluna ereta, exige uma postura, ou seja, uma flexão, uma mudança do meu normal. Isso me causa um pouquinho de desconforto, inclusive no pescoço. Você acha que é melhor manter do jeito que está, ou seja, encostar na parede, ou não? Ou sair da parede e ficar... Olha, é melhor manter a parede, só que experimente sentar em cima de uma almofada. Tá? Um travesseiro, uma almofada, né? Que te dê uma certa altura. Eu acho que isso vai ajudar. E experimenta, depois você fala. Tá? Ok, tá ótimo. Obrigado. Então, Deus nos deu todos os instrumentos que nós necessitamos. Estão todos à nossa disposição. Então, e um deles é a respiração. E quando nós formos nos aprofundando nisso, vocês vão ver a maravilha que é isso. Tá? Então, para a semana que vem, esses três capítulos, tá? Por favor, acompanhe. E nós já vamos encerrar por hoje.